Uma pessoa e da pessoa também te perdoar. Ya kolela pe mabe na yo liboso ya Nzambe. E também de clamar a sua misericórdia diante ao Deus. Nga lelo naza liboso ya liloba na Nzambe. Hoje eu estou diante da palavra do Senhor. Po na zwingolu oyo euti epai na Nzambe. Porque eu tive a graça que veio de Deus. Mais yoka siko histoire nanga. Mas agora escuta a minha história. Nakola lolenge bana nyonso bakolaka. Eu cresci como todas as outras crianças. Bien aimé, yo esengelo yeba ke na libota na yo eza na condamnation moko oyo condamna libota na yo. Bem amado, você tem que saber que na sua família tem uma condenação que condenou a sua vida. Yo tanto komita lolobi nga na botami na poto. Você talvez vai se perguntar, mas eu nasci aqui no Brasil. Nga na yebi makambo a village te. Eu não sei coisas de vilarejo. Bien aimé, ngai na botama na village. Bem amado, eu cresci em vilarejo. Nakola na village. Eu nasci no vilarejo. Soki lelo nga na yo to se retrouver na mboka ya Brésil. Se hoje eu e você estamos aqui dentro do Brasil, eza parce que omona monene ya Nzambe comment akoki kozwa mutu na village pe akomisi na capitale amenye na mboka mosusu. é para você ver como que é a grandeza de Deus de tirar alguém lá do vilarejo, lá em outro país, para trazê-lo aqui no Brasil. Nakola ndenge bana nyonso bakolaka. Eu cresci como todas as outras crianças Mais crescem. lelo nakomi na âge ya bajene lokola lolenge bino Mas bazali. quando eu cheguei na idade da adolescência, Ya ba âge ya ba 16 ans, 15 ans, na idade de 16, 15 anos, réclamation ebandi na bomoi na a nga. reclamação começou a reclamar minha vida. Réclamation ya nini? Que tipo de reclamação? Ya misala ya ténèbres esalema na libota na Do nga. trabalho das trevas que foram feitos na Ya minha misala ya família. ténèbres esalema na ndako ya papa Do na nga. trabalho das trevas que foram feitos na casa. Yango na yebi soki premièrement il faut senga restitution na bomoi na Por yo. isso que eu falo para você que primeiramente você tem que pedir restituição na sua vida. Nzambe ayeba kolimbisa yo kolimbisa libota na yo. Para que o Senhor possa te perdoar e perdoar a sua família. Bomoi na ngai etambwisamaki lolenge nini? A minha vida foi conduzida de que tipo? Bien-aimé, ntango oyo tozokola Meu amado, esse tempo que estamos crescendo, eza na basentiment mosusu ese manifestaka te. temos alguns sentimentos que não se manifestam. me yaka kose manifeste Mas anda a vir se na manifestar baage moko oyo ezalaki deja établi mpo yo osala makambo ya lolenge wana. nos anos que já foi estabelecido para você fazer esses tipos de coisas. Ntango ngai age epusani Quando meus anos se aproximaram, basentiment ya posa ya nzoto ekomi koreklame bomoi na nga. as vontades da carne começaram a reclamar minha vida. Ememaki nga na vi ya ekobo, Me levaram dentro da vida do pecado. ememaki nga na vi ya Me masturbation. levou dentro da vida da masturbação. Bien-aimé, tika nayebisa yo na pokwa Meu lelo amado, deixa eu te falar na data de hoje. soki eza na eloko oyo na kosenga na yo sala te na bomoi na yo, Se tem uma coisa que eu não quero que você faça na sua vida, eza oyo babengi kose masturbe. é o que chamam de masturbação. nayebi te yo tanto ozotrouva ngo eza normal. Eu não sei se você está achando isso normal. soki totali na mboko tozali ya Brésil, Se vemos nesse país que estamos no Brasil, kose masturbe a masturbação eza normal. é normal. Na baekole mosusu baensegnaka yango, Tem outras escolas que ensinam isso. na bahopitale mosusu baautorizaka yango, Alguns hospitais também autorizam isso. mais spirituellement Mas espiritualmente, lere yo ozokose masturbe na bomoi na quando yo, você está se masturbando, yo ozodétruire vie na yo. você está destruindo a sua vida. Premièrement ozodétruire intelligence na yo. Primeiramente, você está destruindo a sua inteligência. Premièrement ozodétruire bacapacité na E yo. você está destruindo as suas capacidades. Na moment nyonso oyo okose masturbe na bomoi na Em todo yo, momento que você vai se masturbar em sua vida, eza na quelque chose oyo ozokoperdre kati na yo, tem algo que você está perdendo dentro de você. physiquement et spirituellement. Fisicamente e espiritualmente. Yango Nzambe azokoloba Por isso que Deus está falando na moto nyonso asili kosumuka para todos aqueles que acabaram de pecar, akozala privé na gloire ya Nzambe. vai ser privado da glória de Deus. Yango fongola Biblia na yo Deus sabe as suas Bíblias. na Lévitique kotanga na français bandeko bakosunga biso na portugais. Si quelqu'un s'adresse aux morts ou aux esprits pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple, de son peuple, la parole du Seigneur. Amen. Balobi na moto nyonso akose dresse epai na bakufi.
Falamos para todos aqueles que falarão Na- mortos. na moto nyonso akokende kosemilie epai na bakufi, Para todos que vão se humilhar diante dos mortos. nzambe alobi akoyeba koretranche moto wana na linie ya bana na nzambe. Deus disse que vai extrair vai extrair eles dentro da linhagem dos filhos de Deus. Bien-aimé, yo ozomona nga na pokwa lelo nazokoloba liboso na yo. Meu amado, você está me vendo na tarde de hoje falando para você. Me misala ya ténèbre na bomoi na nga Mas o trabalho das trevas dentro da minha vida emema nga nakende kofukamela bakufi, me levaram para ir me humilhar diante dos mortos. emema nga nakende kobelela bakufi. Me levaram para ir clamar aos mortos. Yango naye korapele yo na pokwa Por lelo. isso eu vim te falar na tarde de hoje. Yo moto tanto si okotaki nzela wana, Você que já entrou nesse caminho. yo moto tanto si osala makambo ya lolenge wana, Você que já fez esse tipo de coisas. esengeli olela restitution na bomoi na yo. Você tem que clamar restituição na sua vida. Nzambe alimbisa yo, Para que o Senhor possa te perdoar. bayo nyonso yo osala mabe bayeba kolimbisa bomoi na Para yo. todos que você fez o mal, que eles possam perdoar. Ezala yo ndeko mobali, Seja você homem, ezala yo ndeko mwasi, seja você mulher. tomonaka na bilenge ebele Vimos em vários jovens azokola está crescendo, akolinga mwasi oyo atiki, vai gostar dessa menina, vai deixar. akolinga mobali oyo atiki. Vai gostar desse menino, vai deixar. Bien-aimé, na nyonso oyo ozoseme na bomoi na Meu yo, amado, em tudo que você está semeando em sua vida, yango oyo okoyeba korekolte. é isso que você vai colher. Yambo nzambe akambola bomoi na yo, Para Deus libertar sua vida, eza na mabe oyo esalema na bomoi na yo oyo ezokondane vi na yo. tem coisas mais que você fez em sua vida que está condenando a sua vida. Eza na bato oyo ofinga, Tem gente que você xingou, eza na bato oyo otyola, tem gente que você até zoou, eza na bato oyo osala mabe. tem gente que você fez o mal. Okendaka classe, Você vai para a escola, ozwi bika moninga, você pega a caneta de alguém, moninga ayebi te yo okomisi yango ya o yo. amigo não sabe, mas você pegou para você. Ozwi bika moninga, Você pega a caneta de um amigo, otya yango kombo na yo ekomi ya yo. você bota o seu nome na caneta e Nyonso wana eza baporte ya malédiction. tudo isso aí são as portas da maldição. Yango bazoloba ete baboti na biso bayebaki na kosumuka. Por isso estão dizendo que nossos pais, eles acabaram pecando. Me ekulusu na ya masumu na bango ekwei epai na biso. Mas os pecados deles caíram sobre nós. Bien-aimé, bomoi na ngai Meu amado, minha vida ekomaki na moma moko teve um momento nazolinga jeune fille moko. que eu estava gostando de uma menina. Jeune fille wana azokoboya, Aquela menina não estava aboyi nga na bafaso nyonso. ela me rejeitou de todas as maneiras possíveis. Naye kosolola na ami na ngai, Eu fui conversar com meu amigo. nayebisi ye nazolinga jeune fille moko me azolinga nga te, me naza na posa pena nalinga ye. Eu falei com um amigo que eu realmente gostava daquela menina, mas ela não estava gostando de mim, mas eu realmente gosto dela. Kolege na ngai ekolobaki nayebi papa moko akosunga biso, nga mpe naza na mwana moko nalingaka me alingaka ngai te. O meu colega veio até mim e falou, eu também tenho uma mulher que eu gosto e tem um senhor que pode nos ajudar. Tokangani ngai na ye, Eu fui junto com ele, toke koluka papa wana. fomos procurar aquele senhor. Leo toke koluka papa wana, Quando fomos procurar aquele senhor, papa wana ayebisi biso boye. aquele senhor nos disse o seguinte, Alobi bosomba savoir solo malamu, falou, compre um sabonete de um bom cheiro. bosomba mafuta ya parfait ya solo malamu. Peguei um creme ou um perfume de bom Nazoko cheiro. yebisa yo tanto yo moto ozalaka omoni parfait bato ya kitoko ozwi. Eu estou falando para você porque às vezes você vê um perfume de um colega seu e você pega para você. Omoni eloko ya bato ya kitoko bombi. Você vê uma coisa bem bonita de outros, você pega para você. Eza na mingi na mosala place osalaka. Tem muitos dentro no trabalho onde você trabalha, Lokola biloko na mosala elekaka ebele, já que tem muita comida, muita coisa no yo koma trabalho, kozwa biloko ya mosala, yo koma kotia na sake na yo. você pega as coisas do trabalho e bota na sua mochila.
président ya empresa na yo yo oyebi ete O presidente da sua empresa você não conhece. à cause de l'occultisme, Ele pode ser oculto, à cause de la magicien. ele pode ser mágico. Tala sikoyo baporte ya malédiction oyo ozofongola na bomoi na Olha yo. agora as pontas da maldição que você está abrindo sobre a sua vida. Bien-aimé, ntango toke koluka papa wana Bem amado, quando fomos procurar aquele Senhor, tosololi na ye, conversamos com ele, asengi biso biloko tosengaki toye nango, asengaki biso tomemeli ye, e nós pegamos tudo que ele tinha pedido, trouxemos para ele. asaleli biso bikilakila oyo akokaki kosala, Ele fez as suas coisas, as suas encantações, apesi biso alobi deu para nós e disse: sikoyo ifo bokende kotika yango na cimetière. agora vocês têm que deixar isso num cemitério. Yo ozomona nga naza liboso na yo na pokwa Você lelo, está me vendo eu diante de você na tarde de hoje, me nalingi nalakisa yo bisiko nzambe azwa ngai, mas eu quero te mostrar de onde o Senhor me resgatou, bisika nzambe alokota ngai, de onde o Senhor me pegou. avant ya komema nga liboso ya présence na ye. Antes de ele vir me trazer diante da sua presença. Tozwa biloko wana nga na kolege na nga, Pegamos aquelas coisas, eu e meu colega. yo oyebi kaka bomwana bubangi ezalaka te, Você sabe, né? Nós jovens não temos medo quase de nada. tokenda ti na cimetière. Nós fomos até o cemitério. Maloba oyo apesaka biso alobi, As palavras que ele disse pra gente: soki bokei fo boluka bacimetière oyo ya bamikolo ya bakoko ya kala. se vocês forem no cemitério, vocês têm que procurar o cemitério de pessoas muito velhas. Moko na moko akofukama, Cada de vocês vai ter que se mpe ajoelhar akosenga nzela epai na bakoko, e vai pedir o caminho para aqueles senhores que estão mortos, ke bopesa ngai makasi ya kosalela lolenge bino bosalaki. para eles darem a força para vocês fazerem como eles. Bien-aimé, nyonso wana ezalaki komema biso na baalliance ya condamnation. Bem amado, tudo aquilo estava nos levando dentro das alianças da condenação. Tosalaki yango, Nós fizemos aquilo, totiki biloko, nós deixamos as coisas tozongi. e voltamos. Il faut na tongo tokende E de korécupérer manhã yango. nós tínhamos ir lá de novo recuperá-lo. Bien-aimé, raisonner biloko elali na Bem cimetière. amado, e pensa, coisas que ficaram no cemitério. Yo il faut utiliser yango. Você tem que utilizá-los. Nayebi te eloko nini oyo utiliza na bomoi na Eu não sei yo. que tipo de coisa você utilizou na sua vida. Nayebi te eloko nini oyo se esalela na bomoi na Eu não sei yo. que tipo de coisa que você já fez na sua vida. Tanto basi bapesa yo parfait ya solo kitoko. Talvez te deram um bom perfume. Tanto basi bapesa yo savon ya solo kitoko. Talvez te deram um sabonete de um bom cheiro. Bisika bautiliza yango oyo oyebi te. Bisika bautiliza yango oyo oyebi te. O lugar onde utilizaram você não sabe. Me- Te dizendo na tarde de hoje que Deus é capaz ya kokangola bomoi na yo. de libertar a sua vida. Que ça soit condamnation wana eutaki epai na baboti na yo. Seja aquela condenação que saiu dos seus pais. Que ça soit condamnation wana eutaki na nzela oyo otambolaki. Seja aquela condenação que saiu do caminho de onde você Mais saiu. Jésus-Christ ye nde aza capable na pokwa lelo. Mas Jesus Cristo, ele é capaz na tarde de Yalobi invoque moi je te Ele répondrai. disse, invoca-me e eu vou te mostrar. Et je te montrerai de grandes choses E cachées. eu vou te mostrar grandes coisas que estão escondidas. Bien-aimé, le lendemain biso tolamuki toke kozwa moto na moto esika tiaki eloko na ye. No dia seguinte, nós fomos pegar as coisas que cada um deixou no seu lugar. Mpe tozongi nango na ndako. E pegamos, voltamos com ele em casa. Alobaki moto na moto akopakola na maboko na ye, Ele disse, cada um vai ter que botar em suas mãos, akopakola na elongi na ye, vai botar em seu rosto. apui okokende koluka ndeko mwasi wana kopesa ye mbote. E depois você vai procurar aquela menina que você gosta para cumprimentá-la. Bien-aimé, tosalela eloko wana, Bem amado, nós utilizamos aquelas coisas. esala ta réaction moko te. Não teve nenhuma reação. Yango tikala lakisa yo koma diable aza moto na lokuta. Por isso, deixa eu te mostrar como o diabo é uma pessoa mentirosa. Nyonso wana amemi biso na nzela ya baalliance ya condamnation. Tudo aquilo nos levou dentro das alianças da condenação. Po ete bomoi na biso ezala condamné na molili. Para que nossas vidas fossem condenadas no mundo das trevas. Nayebi te alliance nini oyo basalisa bomoi na Eu yo. não sei que tipo de aliança fizeram para a sua vida. Nayebi te alliance nini oyo osala kati na vi na Eu não sei yo. que tipo de aliança que você fez dentro de si mesmo. Soki eza na eloko oyo osala baboti na yo bayebi Se te, você tem uma coisa que você fez que seus pais não sabem, yo kolela epai na nzambe na pokwa lelo, você vai se
se humilhar diante do Senhor, okoyebisa nzambe ekolo yokela bomoi na nga você vai mawa. dizer ao Senhor, Senhor, tenha piedade de mim. Soki oza na moto oyo osala Se mabe, você tem alguém que você fez mal, okoyebisa nzambe na poko ya você lelo, vai dizer para Deus na tarde de hoje, naza na posa ya restitution na bomoi eu na preciso nga. da restituição dentro da minha vida. Tala lolenge ovi na nga natambwisaki yango. Olha como eu conduzi a minha vida. Tala lolenge bomoi na nga etambwisamaki. Olha como a minha vida foi Me conduzida. na poko ya lelo nazosenga faveur ya loboko ya mawa na Ai, yo. na noite de hoje eu estou clamando o favor da sua misericórdia. Bien-aimé, po yo ozala restituye na bomoi na Meu yo, amado, para você ser restituído na sua vida, esengeli osenga bolimbisi você tem que pedir perdão na moto nyonso oyo osala mabe, para todas aquelas pessoas que você fez na mal, moto nyonso oyo blessa na bomoi na yo. todas aquelas pessoas que você fez Tanto eza na eloko ya moto ozwa moto wana ayebi te, seja coisas de alguém que você pegou e aquela pessoa não sabe. me po yo ozwa faveur ya nzambe na bomoi na Para yo, você ter o favor do Senhor em sua vida, yo esengeli osenga epai na nzambe ayokela yo mawa. você tem que pedir para o Senhor ter piedade de você. Yango okofongola bibilia na yo, Nós vamos abrir nossas Bíblias. makomi na nzambe na Ezekiel 16. Palavra de Deus em Ezequiel 6, 16. Fongola parole de Dieu. Fala a palavra de Deus, do Senhor. Esengeli osenga restitution epai na Você tem nzambe. que pedir restituição diante do Senhor. Soko okonote onote E yango. você vai anotar, anota. Pourquoi il faut la restitution dans ta vie? Por que você deve pedir a restituição em sua vida? Soko okoma koma. Se você vai escrever, escreva. Eza lokola motuna oyo ozokomituna. É tipo uma pergunta que você está se perguntando. Mpo na nini ngai esengeli nase réconcilier premièrement na nzambe Por que eu devo me reconciliar primeiro ao Senhor? to na entourage na ngai? Ou com o meu enquadramento? Balobi, Dizem, il y a des alliances faites dans nos familles. tem alianças feitas em nossas famílias. Eza na balianso esalema na mabota na biso. Tem alianças que foram feitas em nossas famílias. Eza na balianso esalema na bomoi na Tem biso. alianças que foram feitas em nossas vidas. Lelo ngai nasili kobota. Hoje eu tenho filho. Mwana na ngai ayebi makambo ngai nasala te. O meu filho não sabe coisas que eu fiz. Me lokola aza oyo abotami na nzela na ngai, Mas já que ele nasceu graças a mim, eza na balianso ekoluka ereklame bomoi na ye. alianças que vão querer reclamar a vida dele. Eza na balianso oyo mikotisi ya consama. Tem alianças que você se colocou dentro. Mpe eza na balianso bakotisa yo E inconsciemment. também tem alianças que te colocaram inconscientemente. Eza na makambo baboti basala. E nunca te mostraram. Yango oyo esengeli olele epai na Se nzambe. você tem que clamar ao Senhor, Paske ye nde alobi belelanga nga na koyeba koyanola bomoi na yo. porque ele disse, clame a mim, porque eu vou te responder. Mpe na koyeba kolakisa yo makambo ebombama. Eu vou te mostrar coisas escondidas. Eloko nini ebombama na libota na O yo? que está escondido em sua família? Eloko nini o papa mama la ayebisa yo te? O que seu pai e sua mãe não disseram para você? Tanto yo omonaka bomoi na yo eza na bakomplikation. Talvez você vê que a sua vida tem complicações. Esika baninga bazoresire yo ozoeshue. Onde os amigos estão avançando, você está recuando. Esika baninga kozala eleve yo toujours ozokita kaka toujours na se. No lugar onde seus amigos estão sendo elevados, você está sempre descendo. Bien-aimé, ntango nga nazalaki kati na vie ya masturbation, Meu amado, como eu estava dentro da vida da masturbação, nazalaki toujours na vie ya besheke. eu estava sempre dentro da vida do fracasso. Masturbation eza moko ya oyo esilisaka intelligence ya moto. A masturbação é uma das coisas que diminui a inteligência Yo de uma soko pessoa. ozokose masturbe na bomoi na Você yo, está se masturbando em sua vida. okokoma na manque d'intelligence. Você vai faltar inteligência. Okobanda kosala makambo oyo ekobanda komema yo toujours à l'échec. Você vai fazer coisas que sempre vão te levar ao fracasso. Soki lelo ngai nazozwa makoki ya kotanga la lecture de Dieu, Se você está
Se hoje eu estou conseguindo pelo menos ler a palavra do Senhor, eza po ete nzambe asali bomoi na nga ngolu, é porque o Senhor me fez a graça. eza po ete nzambe alokoti bomoi na nga na É molili. porque o Senhor me resgatou das trevas. Yango nazokointerpele yo na pokwa Eu estou lelo. dizendo para você hoje, na tarde Yo de moto hoje, oza nanu kati na misala ya masumu. você que ainda está dentro da vida do pecado, Yo moto oza nanu na vi ya koseka baninga. você que ainda está dentro da vida de zoar os seus amigos, Balobi elenge komikotisa na makambo ya mokili oyo te. e dizem que jovem não se coloque nas vidas. Nito oyo. O século presente são as coisas que você está fazendo. Ntango nesse oyo momento. otikalaka yo moko na kati ya ndako. Enquanto você fica sozinho dentro de casa, Papa mama baza te eloko nini oyo osalaka na bomoi na seu yo. pai e a sua mãe não estão em casa, o que você faz em sua vida? Ntango oyo okende kosukola na dushe oumelaka eloko nini oyo osalaka. Quando você vai no banheiro e demora, o que você faz no banheiro? Yango nazokoyebisa yo. Eu estou dizendo para você. Soki oza na kati ya vi ya masturbation, Você está dentro da vida da masturbação. soki oza na kati ya vi ya Você mensonge, está dentro da vida da mentira. soki oza na kati ya vi ya Você impudicité, está dentro da vida da impudícia. eza moko ya misala oyo ezokoelwanye yo epai na É uma nzambe. das coisas que está te afastando do Senhor. Balobi na ntango oyo obotamaki, Está dizendo que no momento que você nasceu, motolo na yo bakata yango te. o seu cordão umbilical não cortaram. Eza moko ezokolie yo na famille na yo. É uma das coisas que está te alinhando à sua família. Eza moko ezokolie yo na libota na É uma yo. das coisas que estão te alinhando à sua família. Yango balianso esalema na libota na yo. As alianças que foram feitas em sua família, Balianso esalema na libota ya mama na yo. as alianças que foram feitas na família da sua mãe, Yango ekoluka komema condamnation na vi na yo. é o que vai levar a condenação em sua vida. Yo moto okolinga kokoma okomi. Você que vai querer escrever, escreva. Les alliances de la première maison. As alianças da primeira casa. Alliance ya première maison ezali oyo wapi? A aliança da primeira casa é o quê? Oyo bakoko na biso basala. São aqueles que nossos avós fizeram. Bien-aimé yo botami na libota oyo ya bondoki. Meu amado, você nasceu numa família que tem bruxaria. Yo botami na libota oyo ya bachef coutumier. Você nasceu numa família dos chefes da família. Oui, réellement bomoi na yo eza kati na condamnation. Realmente sua vida está dentro da condenação. Oui, réellement bomoi na yo eza kati na blocage. Sim, a sua vida está dentro do bloqueio. Eza na makambo mosusu ekoluka arrivé na bomoi na Tem yo. coisas que vão querer acontecer em sua vida Na âge ezalaki établi à partir ya libota na yo. no ano que foi estabelecida a partida da sua família. Tanto eza na moment moko ekokoma na vi na É yo. um momento que vai chegar em sua vida. okobanda koyoka baposa mosusu oyo ozalaki nango Você te. vai começar a sentir umas vontades que você não tinha. eza moko ya balianso esalema na ndako ya Uma papa. das alianças que foram feitas dentro da família do pai. Yango esengeli yotala malamu na bomoi na Por yo. isso você tem que olhar direito em sua vida. eloko nini esalema kati na vi na O yo. que aconteceu exatamente em sua vida? eloko nini esalema kati na bomoi na O que yo. aconteceu em sua vida? oyo ezokomema esheke. Está levando fracasso. oyo ezokomema Está limitation. levando limitações. bisika baninga bazokoresire na kati ya classe. No lugar onde os outros estão conseguindo, sei lá, passando, yo na ozokoeshue. escola, você está fracassando. nga na classe nazalaki. Eu na escola eu era. atako bauti koensegne sikoyo. Mesmo se acabaram de ensinar agora. mais soki ensegne atuninga Mas réponse se o professor me perguntar uma pergunta, nakoyeba te eloko moko te. eu não vou falar nada, porque eu não entendi nada. tanto eza moko ya makambo ezokomela yo. Porque talvez uma das coisas que está acontecendo com você, tanto eza moko ya makambo oyo ozokose pase nango. talvez é uma das coisas que está acontecendo com você. ténèbre ezotalisa yo ke eza vie normale. As trevas estão te mostrando que é uma vida normal. ténèbre ezoluka kofaire voir yo ke non mobali nyonso apasaka na masturbation. As trevas estão tentando te mostrar que todo homem tem que passar pelo processo. yango ava ya koya kozwa mwasi. Mas antes de você conseguir uma namorada, me naye koyebisa yo na pokwa lelo. mas eu quero te dizer na tarde de hoje, ezala yo ndeko mwasi. seja você uma menina, ezala yo ndeko mobali. seja você um menino, soki ozalaki na basensation ya kose masturbe. você teve aquela sensação de masturbação, kobanda pokwa ya lelo. na tarde de hoje, yo esengeli okata yango. você tem que cortar essas coisas. epui obanda kolela miséricorde ya E nzambe. começar a clamar a misericórdia de
Deus. Et puis obanda kolela mawa na nzambe. Começar a clamar a misericórdia do Senhor. Obanda koebisa nzambe. Você vai começar a dizer ao Senhor: Kolo yokela bomo inanga mawa. Jesus, tenha piedade de mim. Mosali na ye Jobe 41 na verset 2 azokoloba. No Job 42, ele estava falando: Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Senhor, eu reconheço que você pode fazer tudo. Et rien ne peut se poser à tes pensées. E nada pode se postrar aos seus pensamentos. Yo Seigneur no croire na kati ya bomo ina Você yo. tem que crer em sua vida. Ete nzambe ndaza capable na nyonso. Que Deus é capaz de tudo. Nzambe ndaza na makoki na nyonso. Deus tem capacidade de fazer qualquer coisa. Eloko moko te eza impossible epai na Não há nzambe. nada impossível diante a Deus. Yo soko otalinga na poko alelo. Você me olhar na tarde de hoje, Ozosepela na ngai. você está gostando de mim. Metala makambo ngai natambwisamaki nango. Mas olha as coisas que eu fiz quando era jovem. Nakendaki kokonsilite bakufi. Eu fui consultar os mortos. Nakendaki kokonsilite bao basi bakufa. Eu fui consultar aqueles que já estavam mortos. Me nzambe na makomi na ye alobi. Mas Deus, em suas escrituras, diz: Mpona moto nyonso akosadrese epai na bakufi. para todos aqueles que vai falar com Nakoyeba koretranche ye na livre na nga. eu vou tirá-lo do meu livro da Me na grâce oyo nzambe andimaki kokufela ngai na Mas yo. a graça que o Jesus te ofereceu para mim e para você, Oyo andimaki kolata nzoto ya masumu. que decidiu vestir o corpo do pecado, Kokufela ngai na yo na ekulusu. morrer por mim, por você na cruz, Nde lelo nazwi ngolu ya kozala liboso na por yo. causa daquilo que eu tive a graça de estar diante de ti hoje. Nde lelo nazwi ngolu ya kozala koloba na part ya Por nzambe. causa daquilo que hoje eu estou falando da parte do Senhor. Balobi la restitution est aussi pardonnée. Eles estão dizendo que a restituição também é perdoada. Yo kokaka kolimbisa te. Você não consegue perdoar ninguém. Na ntango oyo ozokoka kolimbisa moto te. No momento que você não está conseguindo perdoar ninguém, Yo ozokondane bato na kati ya motema na você está yo. condenando pessoas dentro do seu coração. Yo ozokondane bato na kati ya vi na Você está yo. condenando pessoas dentro da sua vida. Yo soko ozokondane bato na bomoi na Você yo. está condenando pessoas em sua vida. Yo kozwa bokangola milolenge nini. Como que você vai ser libertado? Nzambe alobi limbisa moninga mpe akoyeba kolimbisa bomoi na yo. O Senhor disse: perdoe aos outros e outros também poderão te perdoar. Mpe yo okoyeba kotrouve ngolu epai na Você nzambe. vai achar graça diante a Deus. Tika ete nzambe apambola yo. Que o Senhor possa te abençoar. Yo moto ozoyokanga malamu. Você que está me escutando direito, nayebu ete nateya te. eu não vim aqui para pregar, Me nzambe atindi nga nalakisa yo lolenge ovi na nga ezalaki. mas Deus me falou comigo para vir te mostrar. baka ebisika ozali nga mpe jour na kolinga na dirige prie lokola frère Michel. E você onde está talvez diz que eu também quero um dia dirigir a oração que não irmão Michel. metala bisika o frère Michel awuti. Mas olha de onde o irmão Michel saiu. oyo bakomi na nzambe ezokoloba. O que as palavras do Senhor está dizendo na moto nyonso akobelela bakufi. para todos aqueles que vão clamar aos mortos, nzambe akoretranche ye na vi na bomoi na o ye. Senhor vai retirá-lo em sua vida. nayebi te yo na libota na yo babelela nini. Eu não sei em sua família o que eles clamaram. nayebi te bakoko na yo babelela Eu nini. não sei o que seus avós clamaram. mpo yo ozala rétabli na bomoi na yo. Você ser restabelecido em sua vida. esengeli la restauration divine kati na Você yo. precisa de uma restauração divina em sua vida. esengeli la restauration divine na bomoi na yo. Você precisa de uma restauração divina em sua yo vida. okoki kozwa nanu restauration te. Você pode não ter uma restauração. sake yo nanu osali restitution te na Mas bomoi você na yo. não fez uma restituição em sua vida. tanke yo nanu renonce te kati na vi na Você yo. ainda não renunciou em sua vida. premièrement yo osengeli orenonce na misala ya ténèbre. Primeiramente, você tem que renunciar nos trabalhos das trevas. yo esengeli orenonce na misala ya Você molili. tem que renunciar nos trabalhos das trevas po ete yo ozala restaure epai na nzambe. para você ser restaurado diante a Deus. balobi elenge yo nde ezala exemple Quando é jovem, você seja um exemplo mpo na bilengo bakoya na nsima. para a outra geração que está vindo. lolenge lelo ngai na yo Do jeito que eu hoje, eu e você, esengeli tozala baexemple nós devemos ser exemplos
Pona ba petit miradi tango bakoya. Para os pequenos miradis quando vão vir. Batambola na nzela ya Nzambe ndenge ngai na yo tozotambola. Para andar no caminho do Senhor como eu e você estamos andando. Yo kozala exemple ya échec ete. Você não vai ser um exemplo do fracasso. Divine. Você vai ser um exemplo divino. Ya bato bazongolu epai na Nzambe. Pessoas que tiveram a graça diante do Ya bato Nzambe asala ngolu. pessoa que Deus fez. Tika na yebisa o na poko alelo. Deus te fala na noite de hoje. Soki eza na makambo oyo bandaki komona eza impossible na vi na yo. Você tem coisas que você vê que é impossível. Me na poko alelo na ye koyebisa yo. Mas na noite de hoje eu venho te dizer. Oza na Nzambe aza capable ya korestore vi na yo na poko Você alelo. tem um Deus que é capaz de restaurar a sua vida. Oza na Nzambe aza capable ya kochange citation ya vi na Você tem yo. um Deus que é capaz de restaurar a sua situação. Oza na Nzambe aza capable ya kochange citation ya ndako na Você tem yo. um Deus que é capaz de restaurar a situação da sua família. Yalobi invoque-moi, je te Ele répondrai. disse, invoque-me que eu vou te responder. Yenda kolakisa yo maema bombaba. Ele vai te mostrar o que está escondido. Atako yo ozangaki intelligence. Mesmo que você faltou a inteligência. Atako yo ozalaki incapable. Mesmo se você é incapaz. Me Nzambe akoyeba kokapasite yo na poko O alelo. Senhor vai saber te capacitar. Nzambe akoyeba korestore yo na poko Ele alelo. vai saber como te restaurar na tarde de hoje. Nzambe akoyeba korestore bomoi na yo na poko Como alelo. restaurar a sua vida na tarde de hoje. Na yango tika ete Nzambe apambola Eu yo. só diz que o Senhor possa te abençoar. Nazoloba na yo moto ozoyoka ngai na poko E alelo. para você que está me escutando na tarde de hoje. Nalobi tika ete Nzambe apambola yo. Que o Senhor te abençoe. Nalobi tika ete Nzambe apambola bomoi na Que o yo. Senhor abençoe a sua vida. Atako bakondanaki yo. Mesmo que te condenaram. Atako mabe moko ya baboti na yo basala. Mesmo se alguma coisa que seus pais fizeram. Ezoreklame bomoi na yo. Está reclamando da sua vida. Me tika nayebisa yo na poko Eu alelo. te dizer na tarde de hoje. Oza na Nzambe aza na makoki likolo na nyonso. Você tem um Deus que tem capacidade de fazer qualquer coisa. Oza na Nzambe achangeaka basitation. Você tem um Deus que muda a situação. Lelo ngai yo Nzambe achange citation ya bomoi na nga. Hoje Deus mudou a situação da minha vida. Nazalaki incapable ya kosala lecture. Eu era incapaz de fazer uma leitura. Me Nzambe azokokapasite nga jour et nuit. Mas Deus está me capacitando no dia e noite. Ya kozala capable ya kosala lecture. De ser capaz de fazer uma leitura. Liboso ya ensemble na ye. Diante a sua casa. Nga motolo badaki kosala lecture na classe te. Eu que não conseguia nem fazer uma leitura dentro da escola. Nga motolo badaki koseka. Eu, a pessoa que riam na sala. Tala ye azalaka mayele te. Olha, é aquele menino que não é inteligente. Me na ye kotalisa yo na poko Eu alelo. vou te dizer na tarde de hoje. Ke yo ozala moto azala mayele koleka mayele ya bato na Que mokili. você tem uma pessoa que tem inteligência maior do que as pessoas do mundo. Yango tika ete yo kende kose confie pai na ye. Isso deixa que você vai se confiar nas mãos dele. Yo esengeli ozala na maboko na ye. Você tem que estar nas mãos dele. Pozala na maboko ya Nzambe. Quando você está nas mãos de Deus, Esengeli osenga restauration. você tem que pedir uma restauração. Restauration. Restauração. Oyo korestore vi na yo. Que vai restaurar a sua vida. Oyo korestore bomoi na Que yo. vai restaurar a sua vida. Oyo korestore intelligence na yo. Vai restaurar a sua inteligência. Oyo korestore capacité na yo. Vai restaurar a sua capacidade. Oyo korestore niveau ya intelligence Vai na yo. restaurar o nível da sua inteligência. Oyo korestore bomoi na yo. Vai restaurar a sua vida. Atako yo lembaki. Mesmo que você está cansado. Atako yo bandaki komona ete ngai vi na ngai échec na échec. Mesmo que você via que a sua vida está dentro do fracasso. Metika na yebisa yo na poko Vou alelo. falar na noite, na tarde de hoje. Ete Nzambe yenda aza capable na poko alelo. Deus é capaz na tarde de hoje Ya korestore bomoi na yo. restaurar a sua vida. Ya korestore ndako na yo. Restaurar a sua casa. Yango esengeli otya Nzambe azala base ya vi na Se yo. você tem que colocar Deus como base da sua vida. Yango esengeli otya Nzambe azala fondation ya vi na yo. Você tem que
botar Deus como fundação na nzela ya betide na yo. no caminho dos seus estudos. Yo esengeli osengaka toujours intelligence epai na ye. Pegue sempre inteligência diante dele. Yo esengaki osengeli toujours osenga epai na nzambe ayeba kokapasite toujours mayele na yo. Você sempre tem que pedir inteligência para o Senhor. Yango yo moto oza na esengo Por isso, você que está feliz, okoyeba koacclamer le roi des rois. reclamar ao Senhor. Okoyeba koacclamer le roi des rois. Fongola biblia na yo. Abre suas Bíblias, abre suas Bíblias. Nation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amém. Amen. Amém. Makomi na nzambe ezokoloba A palavra de Deus está dizendo: eza na condamnation moko te não há nenhuma condenação mpona baye baza kati na Yesu para Masiya. aqueles que estão dentro do Senhor Jesus Cristo. Tikala yebisa yo na pokwa lelo Deixa eu te falar na tarde de soko obandaki komona condamnation na bomoi na Você yo, estava vendo condenação em sua vida? soko obandaki komona limitation na bomoi na Estava yo, vendo limitações em sua vida. me na pokwa ya Para lelo a noite de hoje, eza na moto moko aza kati na yo tem alguém que está dentro de você oyo alonga condamnation, que venceu a condenação, oyo alonga kufa, que venceu a morte, oyo alonga que maladie, venceu a doença, oyo alonga que blocage. venceu o bloqueio. Alobi na baye nyonso ya ye Ele diz para todos que são dele condamnation moko te na bavi na bango. que não tenha nenhuma condenação. em Yango sua yo vida. esengeli otelema lokola molongi Por isso você tem que se levantar como um guerreiro ya koloba pas de condamnation dans ma e vie, dizer: nada de condenação em minha vida, pas d'échec dans ma vie, nada de fracasso em minha vida, pas de la limitation dans ma vie, nada de limitações em minha vida, pas de la blocage dans ma vie, nada de bloqueio em minha vida. parce que ngai si nabotami epai na Porque Yesu, eu já nasci em Cristo. ngai si nakomi moto ya sika kati na Eu Yesu. já virei uma pessoa nova diante a Cristo. Alobi na bayo baza kati na Ele ye diz para todos que estão dentro dele: condamnation moko te na bomoi na não bango. tenha nenhuma condenação na vida deles. Amen. Amém. Tika ete nzambe apambola yo. Deus que o Senhor te abençoe. Tokotanga toujours parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 9 À 11. a 11. La parole de Dieu lobby. A palavra de Deus diz: Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas la parole du Seigneur. Amém. Balobi pona bino. Dizer para vocês: Boko vive selon posa ya nzoto te. vocês não vão viver sob domínio da carne. Esengeli bo vive selon volonté l'esprit de Dieu. Você tem que viver sob a vontade do Espírito de Deus. Posa ya nzoto ezali nini? O domínio da carne é o quê? Ekomema yo mela masanga. Vai te levar a tomar álcool, Ekotinda yo sala ekobo. vai fazer para que você faça impudência, Ekotinda yo na moyibi. vai te levar a roubar, Ekotinda yo zala toujours moto ya lokuta. vai te fazer ser sempre uma pessoa mentirosa. Yo na ndako ate eloko yo moto zwaki yango. Em casa, mesmo se você pegou alguma coisa, Soki batuni yo kondima se te. perguntar para você não vai aceitar. Vi na yo masonge na masonge. Sua vida só tem mentiras e mentiras. Vi na yo hipocrisie na Na sua hipocrisie. vida só tem hipocrisia e hipocrisia. Yango balobi yo ko vivre selon la chair te. Então dizendo, você não vai viver sob domínio da carne. Yo esengeli yo vivre selon l'esprit de Você Dieu. tem que viver sob a vontade do Espírito. Yo esengeli yo sala misala ya molimo. Você tem que fazer trabalhos do Espírito. Yo esengeli yo sala misala oyo molimo ezokosenga. Você tem que fazer aquilo que o Espírito de Deus está pedindo. La parole de Dieu continue lobi. A palavra de Deus continua e diz: Ainsi Christ en vous, le corps il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit
qui habite en vous la parole du Seigneur. Amen. Amen. Balobi soki ya solo réellement nzamba za kati na yo. Se realmente Deus está dentro de você, Esengeli nzoto na yo eba na kozwa eba kokufa. o seu corpo deve morrer. Kokufa ya bomoto te, Não morrer, me kokufa ya misala ya masumu. mas que os trabalhos do pecado morrem dentro de você. Yo esengeli oboya misala ya masumu kati na Você yo. tem que negar os trabalhos do pecado dentro da sua vida. Balobi nzambe wandimaki kolata nzoto ya masumu. Disseram que Deus, aquele que aceitou ter o corpo do pecado, Wakufelaki ngai na yo na que ekulusu. morreu para mim, para você na cruz, Osima mikolo misato asebaki na e kosekwa. depois de 3 dias ele ressuscitou. Yenda alongaki misala nyonso ya masumu. Foi ele que venceu todo o trabalho do pecado. Yenda alongaki misala nyonso ya Foi kufa. ele que venceu todo o trabalho da morte. Yango na moto aza kati na ye. Por isso, para aqueles que estão dentro dele, Esengeli misala ya masumu ekufa. os trabalhos do pecado devem morrer, Po ete yayeba na kosekwa kati na molimo. para que ele possa ressuscitar em espírito, Nzambe ayeba korestore bomoi na yo. para que o Senhor possa restaurar a sua vida, Spirituellement et physiquement. espiritualmente e fisicamente. Yango na kobondela yo na pokwa Eu lelo. pedi para você na tarde de hoje, Nayebi te lolenge nini oyo otambwisaki bomoi na yo. que você dirigiu a sua vida, Nayebi te lolenge nini yo ozotambwisaki bolenge na yo. você está dirigindo a sua vida. Me balobi si réellement nzambe aza kati na yo. Mas diz assim, se realmente Deus está dentro de você, Esengeli nzoto na yo ezwa kufa. o seu corpo deve morrer, Po ete nzambe ayeba kosekwisa yo kati na para que bakufi. Deus possa te ressuscitar dentro dos mortos. Esengeli misala ya kufa etika bomoi na yo. Os trabalhos da morte devem deixar sua vida. Esengeli misala ya kufa etika vi na yo. Os trabalhos da morte devem deixar a sua vida. Yo kotelema bisika ozwami na pokwa Você vai se lelo. levantar na tarde de hoje. Yo kobanda koyebisa nzambe. Você vai dizer para o Senhor: Seigneur, premièrement na bomoi na nga. Jesus, primeiramente em minha vida, Naye kosenga restitution liboso na yo. de restituição diante de você.